Bom dia, igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga assim, ó, se prepara. Vamos lá, mais forte, se prepara. Nessa manhã, Deus tem algo para você. Baixe sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Pai, nós queremos nessa manhã que o Seu santo e precioso nome esteja conosco. Pai, esse culto abençoado, que o Senhor continue a fazer aquilo conforme o Senhor quer fazer. Jesus, eu oro nessa manhã para que o Seu Espírito Santo fale aos nossos corações. Jesus, eu oro nessa manhã para que o Senhor continue fazer com que nós avancemos rumo aos nossos propósitos. Senhor, nós entregamos tudo a Ti. Pai, como Tu és exaltado, como Tu és maravilhoso, como Tu és grande, como o Senhor é exaltado em nosso meio. E nessa manhã nós queremos, Pai, mais um pouquinho ou mais uma dose da Sua glória, em nome de Jesus. Amém. É uma alegria de fato poder estar juntos novamente aqui, trazendo a mensagem, vendo algumas pessoas que sempre nos acompanham no Hub, e também para vocês da igreja, do culto de domingo, da comunidade Bíblica Logos. E eu espero do fundo do meu coração que Deus possa tocar o seu coração, que Deus possa aquecer o seu coração, que Deus possa acender a chama do primeiro amor no seu coração. Hoje de manhã, quando eu acordei para rever a palavra, o Espírito Santo declarou primeiro sobre a minha vida, e eu creio que isso vem também para a igreja, é voltar à chama do primeiro amor. É um tempo da gente voltar a essa essência, a essência que nos buscou, a essência que nos resgatou, a essência que nos tirou do pecado e nos trouxe ao centro da vontade de Deus. É tempo de relembrar o quanto Deus fez na minha e na sua vida. Amém? Aleluia! Nós estamos numa série que é uma bênção, a Casa de Paternidade, onde o nosso pastor trouxe já algumas histórias, começando com Eli, depois veio a Samuel, dizendo sobre casa de paternidade, ou falando sobre um lugar de desenvolvimento, ou um lugar de destino, ou um lugar de maturidade. E continuando essa série, continuando essa mensagem, nessa manhã eu quero falar da casa de paternidade de um homem chamado Jessé. E se você não sabe quem foi Jessé ou quem é Jessé, ele é exatamente pai desse homem que a pastora acabou de ler aqui, Davi. E essa casa de paternidade de Jessé, ela ensina muito ao meu coração, mas também ensina muito ao seu coração. Eu creio que nessa manhã cadeias serão rompidas, fortalezas serão destruídas de pensamentos que nos limitam muitas vezes de alcançarmos aquilo que Deus estabeleceu. Todos aqui temos destino em Deus, todos aqui temos propósito em Deus, todos aqui temos uma missão em Deus, todos aqui temos algo que Deus quer construir. E a minha primeira pergunta para você nessa manhã é: o que você tem construído com Jesus? O que você está construindo para Jesus? O que você está gerando através de Jesus? Talvez você não tenha essa resposta, ou talvez você tenha uma resposta. Ou talvez, se você não tem uma resposta, você é confuso com relação a essa resposta. Uma coisa eu posso te garantir nessa manhã: existe um destino especial para você. Existe um destino especial para você. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 16, no versículo 1. 1 Samuel 16, no versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá para Belém. Eu o enviarei a Jessé, e escolhi um de seus filhos para ser rei. Então nós começamos a nossa série de casa de paternidade falando de um profeta chamado Eli. E depois nós trouxemos uma história, o pastor veio com uma história do profeta Samuel, Ana, Eucana e a sua casa, aonde Samuel foi consagrado ao Senhor e virou um grande profeta na nação. E hoje nós vamos falar desse profeta exercendo talvez o
principal ponto do seu ministério, que é a unção ou o derramar do óleo sobre aquele que seria então o rei que unificaria toda a tribo de Israel, ou toda Israel, e um rei que nós estudamos frequentemente, e um rei que é conhecido como homem segundo o coração de Deus, e um rei que muitas vezes nós observamos como ele foi obediente a Deus, esse rei chamado Davi. E o contexto, antes de eu entrar na palavra, eu vou pedir para o pessoal do multimídia, se puder colocar os slides aqui, para que você possa anotar depois os versículos. Eu sou muito visual, eu gosto de ver. Então, se de repente você... E outra coisa, eu coloco muito texto bíblico nas minhas mensagens, então de repente você fica, meu Deus, quais foram os textos? Então nos slides você tem o texto para você anotar, depois você pode durante a semana ir estudando isso, ir revendo a palavra, enfim, é uma forma da gente conversar nessa manhã. E eu quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar. Eu creio que Deus vai falar algo específico para você nessa manhã. Paternidade que gera um destino. Existe, como eu disse no começo, um destino para você. E Saul foi rejeitado por quê? Por que Saul foi rejeitado se o próprio Saul foi anunciado ou ordenado pelo próprio Deus, o primeiro rei de Israel? Por que será que nesse contexto onde Samuel então tem que agora ir até a casa de Jessé, por que Saul foi então rejeitado? Saul foi rejeitado por conta do seu coração. Se você pegar, não precisa abrir, em 1 Samuel 13, você vai ver que o profeta Samuel, esse mesmo que nós estamos estudando desde semana passada e entrando um pouquinho hoje, esse profeta fala para o rei Saul: olha, me aguarda, me espera, por mais que está um caos aí na sua tenda, por mais que está um problema com o povo querendo algumas respostas, me aguarda, eu voltarei, e quando eu voltar nós faremos um altar, ou nós faremos um holocausto para Deus. Essa foi a orientação da voz profética, essa foi a orientação da voz paterna, chamada Samuel, para aquele rei então Saul. Porém Saul não teve sabedoria nem discernimento, ele não esperou o profeta voltar. Saul estava desesperado por conta de tantas coisas que o povo estava falando ao seu redor, e eu estou te trazendo uma introdução breve só para você entender por que Saul foi rejeitado. Então levanta-se Davi, pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação, pelas circunstâncias, Saul então não espera o profeta. Saul pega lá em 1 Samuel 13 e simplesmente faz o holocausto, ou prepara um altar para com Deus, e aquilo para Samuel, ou aquilo para com Deus, é como algo com relação à desobediência. Até porque quando você está numa casa de paternidade, ou até porque quando você tem uma voz paterna sobre a sua vida, aquilo que a voz declara, ou aquilo que o conselho daquele homem ou aquela mulher de Deus sobre a sua vida, ela vem do próprio Deus. Porque senão Deus não teria levantado aquele homem, Samuel, para ser o profeta naquela nação. Se não fosse através da vida dele, o próprio Deus falar, o próprio Deus declarar, o próprio Deus dizer. Então quando Samuel, filho de Ana e Eucana, chega para o rei Saul e fala: me espera, me aguarda, eu vou voltar, e quando eu voltar nós vamos resolver o que está acontecendo com o povo. Saul então não consegue esperar, e quando Saul não espera e age pelas suas próprias emoções, o que acontece? Aquilo sobe para Deus como uma desobediência. Sabe o que isso significa? Isso significa que muitas vezes aquilo que nós fazemos que não é da vontade de Deus, ou que Deus não pediu para a gente fazer, ela sobe para Deus como desobediência. E desobediência, ela elimina oportunidades de destino. Saul não foi levantado por Deus à toa. Saul não foi levantado por Deus se ele não fosse para ser um rei de fato segundo o coração de Deus. O problema é que quando ele desobedece a voz paterna, ou quando ele desobedece aquilo que Deus estava falando através do profeta, revelou-se automaticamente o coração de Saul. E Deus, nessa manhã, quer que tenhamos um coração segundo os seus propósitos, não um coração segundo as circunstâncias que estão ao seu redor. E meu irmão, eu já começo perguntando para você pensar: o que você tem para resolver nessa semana? O que você tem de desafios para essa semana? O que você tem de circunstâncias dentro da sua casa para essa semana? Que de repente Deus vai te falar nessa manhã: espera, me obedeça, mais um pouquinho,
falta pouco, talvez não seja agora, talvez é daqui a pouco. E você talvez está pensando, não, eu preciso resolver, não, eu preciso gerar, não, eu preciso fazer acontecer. E Deus está falando, calma, simplesmente me obedeça. Porque na minha casa, na casa de paternidade, eu tenho para você um destino. E essa desobediência de Saul, então, eliminou o destino de Saul. Saul não foi levantado por Deus, meu irmão e minha irmã, para ser rejeitado logo depois, ou mais para frente, não. Nenhum de nós somos chamados por Deus, ou escolhidos por Deus, para viver algo com Ele, para depois lá na frente sermos rejeitados pelo próprio Deus. Não, eu não creio num Deus assim. Eu creio num Deus que me chama e te chama, e chama todos aqueles que estão à disposição de ser filho e filha de Deus, para viver um destino maravilhoso em Deus. Agora, esse destino maravilhoso em Deus não significa que não vai precisar, muitas vezes, de obediência, muitas vezes de esperar, muitas vezes de acalmar, muitas vezes de dar passos para trás dentro do mundo natural, para dar passos na frente no mundo espiritual. Talvez você nessa manhã está pensando assim, poxa, nesses últimos 6 meses eu dei tantos passos para trás na minha vida natural, mas eu posso dizer uma coisa para você, talvez se você deu passos para trás na sua vida natural, para fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus já te deu passos à frente, para você alcançar o seu destino. O olho natural é diferente do olho sobrenatural. O tanto que você corre no mundo natural é diferente do tanto que você corre no mundo espiritual. Saul estava preocupado com o mundo natural. E aí Deus pega esse homem de Deus chamado Samuel, e ele fala, Samuel, vá até a casa de Jessé, vá lá, e lá você vai encontrar um menino, ou você vai encontrar um dos seus filhos, e esse um dos seus filhos será o próximo rei de Israel. Detalhe que eu acho incrível o modo que Deus opera, porque Deus não fala para o profeta ou para Samuel, vá na casa de Jessé e você vai chegar lá e vai encontrar Davi. E Deus poderia fazer isso, amém? Porque Deus é soberano, Deus já sabia quem seria, Deus já sabia qual seria o coração preparado naquele momento para unificar todo Israel, e era Davi. Só que Deus fala, vá na casa de Jessé, e lá você vai ungir um dos seus filhos. Interessante que o meu ponto aqui não é a gente falar sobre essa questão específica de Samuel chegando na casa de Jessé, até porque uma das palavras que mais marcaram a minha vida do nosso pastor é quando ele fala sobre essa questão da casa de paternidade de Davi, aonde ele fala que o profeta, ele foi à casa de Jessé, porque toda vez que você vai receber algo novo, uma estação nova, uma unção nova, um favor novo, um respaldo novo, primeiro ele vai falar com a sua paternidade. Primeiro ele vai falar sobre aquele que está te respaldando, aquele que está te projetando. Por isso a necessidade, a importância de vivermos em uma casa de paternidade. Agora veja, casa de paternidade não significa controle. Casa de paternidade significa lugar de desenvolvimento. E o profeta sabia que quando ele chegaria na casa de Jessé, primeiro ele teria que falar com o pai, para depois ele ungir, ou ordenar, ou honrar, ou levantar o filho. Cuidado, para muitas vezes você está querendo viver uma próxima etapa de Deus, e Deus ainda não falou com a sua paternidade sobre isso. Há tempo para todas as coisas, Eclesiastes fala sobre isso, e aqui o profeta então tinha a missão de ir até a casa de um homem chamado Jessé, simples, numa cidade chamada Belém, simples, de uma família que não tinha nenhuma linhagem real, para ser um próximo rei, para ungir um menino chamado Davi. Lembre de uma coisa, desobediência elimina oportunidades de destino. O que Deus está pedindo para você fazer nesse tempo? O que Deus está gerando no seu coração nesse tempo? O que Deus está falando e aquecendo o seu coração para fazer nesse tempo? E veja, eu não estou falando aqui no ambiente igreja, eu não estou falando só no ambiente culto, só no ambiente eclesiástico, eu estou falando no seu trabalho, eu estou falando na sua faculdade, eu estou falando no lugar que você está inserido. O que Deus está pedindo para você fazer? A obediência atrai unção, ao mesmo tempo que a desobediência te elimina de viver o destino em Deus, te elimina
de viver um destino em Deus. E dentro dessa casa de paternidade de Jessé, como eu disse, eu não vou falar com você sobre a questão da unção específica de Davi, ou de Samuel chegando na casa de Jessé para ungir Davi e toda a questão que envolve isso. Eu quero te falar nessa manhã 3 pontos para te explicar o que acontece, ou o que gera uma casa de paternidade focada em te dar um destino. E o primeiro ponto nessa mensagem, nessa manhã, se você estiver anotando, glória a Deus por isso, é importante para você depois, durante a semana, como eu disse, você ir meditando, você ir estudando, você ir digerindo todo o alimento que Deus tem para essa manhã. Mas a primeira coisa que acontece numa casa de paternidade, ou no ambiente de paternidade, ou no ambiente seguro, ou no ambiente profético preparado por Deus para mim e para você, é que todo o nosso sofrimento vira testemunho. Todo o nosso sofrimento, ou todo o nosso passado, ou toda a nossa história complicada, ela vira um testemunho. E não tem como falar da casa de paternidade de Jessé, não tem como falar da casa de paternidade de Davi, sem te contar um pouquinho, ou sem te contextualizar um pouquinho, da onde vieram esses caras. Talvez você não tenha noção de como Deus preparou essa história de Davi, para confundir muitas vezes a nossa própria mente, ou a nossa própria trajetória, de acharmos que tudo tem que ser perfeito, que tudo tem que ser maravilhoso para acontecer. Eu quero separar esse primeiro ponto em 2 personagens, você já está vendo aqui. Primeiro Raabe e depois Ruth. Provavelmente você já ouviu falar sobre Raabe, e provavelmente você já ouviu falar sobre Ruth. Eu quero te trazer a perspectiva histórica de quem foi cada uma dessas mulheres e a importância da paternidade de Deus sobre a vida dessas mulheres. Eu começo falando de Raabe. Abra comigo aí Josué. Eu vou esperar você abrir, seja na sua Bíblia ou seja no seu smartphone. Josué 2, no capítulo 1. Josué 2, no capítulo 1. Então Josué, versículo 1, desculpa. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões, e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente de Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Então a primeira personagem, ou a primeira mulher que eu quero falar com você nessa manhã, nesse ambiente onde Deus transforma na casa de paternidade todo o sofrimento, ou tudo aquilo que você está passando de dificuldade, ou toda a sua história passada em testemunho, é que essa mulher chamada Raabe, ela era uma prostituta. A Bíblia fala que ela era uma prostituta numa cidade chamada Jericó. E Jericó era a primeira cidade que aquele povo que estava no deserto há mais de 40 anos iria entrar, iria assumir, iria conquistar. E Josué, Moisés já tinha ido embora, já tinha morrido. Josué então era o homem que sucedeu Moisés. Josué fala assim: vem cá 2 espiões e vão lá em Jericó, entrem escondido lá, e vocês vão espiar a terra, e vocês vão ver a terra, se a terra é boa, ou onde que tem as fragilidades das muralhas, para que a gente possa tomar. E quando esses 2 espias entram, eles vão e se deparam com uma prostituta chamada Raabe. E essa prostituta então, ao invés de, vou usar um linguajar mais jovem aqui, ao invés de caguetar, ao invés de dedurar esses 2 espias para o rei de Jericó, e aí esses 2 caras com certeza morreriam, ela simplesmente esconde eles, ou guarda eles dentro da sua própria casa. A prostituta, a marginalizada, desde aquela época, essa profissão é uma profissão totalmente marginalizada, numa cidade 100% pagã, aonde o Deus de Israel não era promovido, e sim outros deuses, e sim idolatrias. Raabe guarda esses 2 homens. O interessante é que quando ela esconde esses homens na sua casa, há um processo de conversão. Ao esconder esses 2 homens de Deus dentro da sua casa, Raabe se converte ao Deus de Israel. Aí você pode me perguntar: Lucas, como que pode uma prostituta então se converter simplesmente por receber 2 homens
de Deus ou do povo de Deus na sua casa. A Bíblia fala que quando nós recebemos profetas ou homens de Deus dentro das nossas casas, ou somos hospitaleiros, ou damos honra a homens de Deus, aquela honra, aquela bênção, aquela glória, ela vem sobre nós também como herança. Então Raabe, mesmo sendo uma prostituta, mesmo não entendendo a voz de Deus, mesmo não entendendo que Deus era um Deus Pai, mesmo tendo uma vida totalmente suja, quando ela recebe aqueles dois homens, a Bíblia fala que ela se converte. Sabe onde a Bíblia fala que ela se converte? Continua aí no 2, Josué 2, 9 a 11. Sei que o Senhor, isso é Raabe falando, sei que o Senhor lhes deu essa terra, e vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pausa aqui. O povo já sabia da fama do povo de Israel, porque o povo de Israel era um exército, que aonde eles iam, eles estavam conquistando terras. Naquela época não tinha como você conquistar a terra de Canaã sem ter guerra, porque você tinha que lutar contra outros povos. Então a fama do povo de Israel já estava sendo pulverizada nas outras nações ou nas outras terras. Então Raabe já sabia, e o povo de Jericó já sabia que esse povo de Israel estava próximo. Então Raabe fala: desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sheon e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, olha Raabe aqui, declarando ou profetizando da sua própria boca, olha o que ela fala aqui: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus acima dos céus e debaixo da terra. No encontro com aqueles homens, Raabe sabia que o Senhor que aqueles homens serviam era Deus acima dos céus e Deus também embaixo da terra. E ali quando ela declara que aquele homem, Deus, Pai, é esse único Deus, ali é um processo de virada de chave, ou de mudança de destino, ou de transformação na vida de Raabe. A prostituta agora então não só guardou aqueles dois homens que estavam espiando a terra, como ela, além disso, ela se converte ao Deus de Israel, e sobre essa conversão, ou sobre esse ato de guardar esses homens em sua casa, ela recebe uma bênção. Meu irmão e minha irmã, a única mulher ou a única família de uma cidade inteira chamada Jericó que foi poupada da morte, Raabe e sua família. Quando aqueles dois homens vão embora, Raabe faz um único pedido: ei, não se esqueça de mim quando vocês voltarem. Eu sei que vocês vão voltar, cara, e vocês vão acabar com essa cidade, mas será que não tem como você me salvar e salvar a minha família? Afinal de contas, nós entendemos que o seu Deus é o Deus que está acima da terra, é o Deus que está abaixo dos céus. Então eu posso experimentar um pouquinho do que é viver para esse Deus. Será que você pode poupar a minha família? E a Bíblia fala que esses homens voltam, falam para Josué, passam um relatório, e quando Josué e o povo hebreu entra em Jericó, e você sabe muito bem como que foi, as voltas na muralha, as canções, as muralhas caem, aquele povo assume o território, e Raabe e sua família então não são aniquilados. Há uma bênção nesse ambiente. A conversão da prostituta, a conversão de Raabe faz com que ela, assim como o povo hebreu, nos 45 do segundo tempo, ela nem precisou passar pelo deserto, 40 anos, ela entra com o povo naquela terra, na terra prometida. Olha que história, o povo 40 anos para entrar, o povo 40 anos obedecendo, mas às vezes desobedecendo, às vezes entendendo, às vezes não entendendo, e uma prostituta lá em Jericó, questões de dias, talvez meses, que recebe a bênção de Deus, ou recebe a conversão de Deus, ou recebe um destino em Deus, entra também na terra. E a Bíblia fala que ela começou a viver então com o povo hebreu, e ao viver com o povo hebreu, ela não era mais prostituta, mas era uma mulher só. E aí ela se casa, depois de um tempo, com um homem, um príncipe de Judá. Se você não sabe, as terras elas foram depois separadas de novo em 12 tribos. Os homens separaram de novo as tribos, como fez lá com Israel.
E o que acontece? Ela se casa com um príncipe de Judá chamado Salmão. E quando ela se casa com esse homem, tendo uma segunda chance, outrora prostituta, agora mulher de um príncipe, e é assim que Deus faz na minha e na sua vida, outrora pecadores, agora assentados na mesa do banquete. Ele fez isso com Raabe, e Raabe então gera um filho chamado Boaz. Ponto. Prostituta, na casa de paternidade, recebe um destino em Deus, se casa com um homem de uma linhagem, entre aspas, real, ou um líder naquela terra de Judá, e tem um filho chamado Boaz. Pausa nesse episódio, segura aí. Da mesma forma que eu estou contando a história de Raabe, que gerou Boaz, eu quero te contar a história de Ruth, porque Ruth, eu nunca vou esquecer também uma palavra do pastor Silas. Uma vez ele falou sobre Ruth e Noemi, explicou muito bem, então eu não vou explicar com tanto esmero e detalhe como Silas, mas Ruth era uma moabita, e Moab era uma terra que não, também como Jericó, não era uma terra boa aos olhos de Deus. Da mesma forma que Jericó era pagã, Moab era uma terra também pagã. Sabe de onde veio a terra de Moab? A terra de Moab veio de um incesto entre Ló e a sua filha mais velha. Gerou uma terra ruim, chamada Moab. Então essa mulher Ruth, ela era uma moabita, e ela se casou, tinha uma sogra chamada Noemi. De repente os maridos morrem, ela não tem herdeiro. Naquela época, se uma mulher fosse sozinha, sem herdeiro, ela estava fadada ao fracasso, ela estava fadada a uma vida pecaminosa, muitas vezes viraria uma prostituta, muitas vezes não teria como viver, até porque naquela época existia a possibilidade de, se você morresse homem, a sua esposa poderia se casar, por exemplo, com o seu irmão, para dar continuidade à linhagem, ou para dar continuidade à herança. Eu quero que você fique aqui comigo, para você entender, por mais que seja uma história, para você entender o destino nessa vida dessas mulheres, o que projetou para mim e para você hoje. Nós já vamos chegar lá. Vem comigo aqui, lembra lá, Raabe, Salmão, Boaz, e agora nós estamos em Ruth. Ruth não tem herdeiro, Ruth não tem possibilidade de casar com ninguém. Ruth faz o que? Vai embora, sai daquela terra junto com sua sogra Noemi, e as duas, entre aspas, marginalizadas por serem sozinhas, elas vão para uma terra, e elas chegam nessa terra para trabalhar, numa grande fazenda, numa grande lavoura. E de quem que é essa grande lavoura? De quem que é essa grande terra? De um homem chamado Boaz. Lembra que eu falei, Raabe, que se casou com um príncipe de Judá, e aí teve um filho chamado Boaz. Agora Ruth, lá na frente, sozinha, marginalizada, onde ninguém aceitava aquela mulher, porque ela estava sozinha. Como eu disse, mulher sozinha naquela época, meu amigo, era praticamente, não tinha perspectiva de sonho para uma mulher sozinha. Então ela vai para aquela terra simplesmente para sobreviver. E quando ela chega nas terras de Boaz, a Bíblia fala, e eu estou tentando correr o mais rápido possível nesse ponto, para você entender que quando ela chega naquela terra, Deus muda a história dela. Sabe o que Deus faz? Deus dá para ela um marido, e esse marido é o próprio Boaz. E ela se casa então com Boaz. Você pode depois ler essa história maravilhosa. O filho da prostituta se casa então com uma mulher viúva sozinha, e os dois geram um filho chamado Obed. E desse filho Obed vem um filho chamado Jessé, e desse filho Jessé vem um filho chamado Davi. Deus chama Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele não era um homem de uma linhagem real, ele era da linhagem de uma prostituta e de uma mulher sem perspectiva de futuro. Porque quando essas mulheres entenderam que o Deus de Israel poderia mudar a história delas e também a história dos seus descendentes, elas abraçaram um destino de Deus. Talvez você está pensando nessa manhã, Lucas, como que eu posso ser levantado por Deus se eu nem conheço minha mãe? Ou se eu nem tenho pai? Ou se meu pai abusou de mim quando eu era criança? Ou se a minha mãe, como vocês sabem da minha história, não tem uma projeção em mim, não olha para mim como um filho, enfim. Deus
escolhe até o filho da prostituta com a mulher sozinha para transformar a história de uma geração. E lá na frente nós vemos Jesus, quando andava em determinadas cidades, o que o povo gritava? Jesus, filho de Davi. Talvez você nessa manhã não tenha perspectiva de destino, porque afinal de contas, olha seu pai, olha sua mãe, olha sua história. Deus está falando: meu filho, minha filha, na casa de paternidade a sua história vai ser transformada. Raabe, Ruth, mulheres marginalizadas, mulheres sofridas, mulheres que não eram do povo de Deus naquele primeiro momento. Raabe, em Hebreus 11, não precisa abrir. Hebreus 11 talvez é um dos capítulos mais lindos do Novo Testamento, porque é como se fosse o hall da fama. É como se fosse pensa naquele hall das estrelas de celebridade de Hollywood. É Hebreus 11, sobre os homens que guardaram a fé. E Hebreus 11 começa falando de Abraão, começa falando de Jacó, fala de Isaac, fala de Davi. E Hebreus 11:31 fala assim, pela fé, lá no Novo Testamento, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. No mesmo hall da fama que tem Abraão, pai da fé, no mesmo hall da fama ou do hall da fé que tem Jacó, no mesmo hall da fama ou hall da fé que tem o próprio Jesus, tem Raabe. Tem Raabe, aleluia, tem Raabe, a prostituta. E a Bíblia é clara em falar em Hebreus, a Bíblia é clara em falar em Hebreus 11:31, a prostituta. Sabe por que talvez o autor, e Hebreus, se você não sabe, o autor é desconhecido. Sabe por que Hebreus 11, talvez o autor escreve a prostituta Raabe? É porque ele queria mostrar que quando há a perspectiva de Deus na minha e na sua vida, também a prostituta se converte, o traficante se converte, o macumbeiro se converte. Não tem mistério, meu irmão. Deus, quando entra no ambiente de paternidade, Ele muda o destino até da prostituta. Aleluia! E esse profeta Samuel estava na casa então de uma família que não tinha nada de linhagem real, simplesmente na casa dos descendentes da prostituta e dos descendentes da mulher no segundo casamento. Todo o sofrimento que você está passando, o que você passa, Deus está vendo e acolhendo e dizendo: esse não é o teu final. Eu tenho algo para você, mas na casa de paternidade, no ambiente de paternidade, meu irmão e minha irmã, se você não ter um pingo de esperança, que a sua jornada pode ser mudada por Deus, no momento que você entrega a sua vida a Ele, como Raabe fez lá em Jericó, como Ruth fez quando abraçou o processo de viver com a sua sogra e entrar nas terras de Boaz. Quando você entende que o ambiente de paternidade te desenvolve, você não vira mais vítima da sua história. Eu conheço histórias aqui de alguns de vocês que estão aqui, e eu sei que tem histórias dificílimas aqui. Eu sei que tem histórias de abuso, eu sei que tem histórias de separação, histórias de desonra, histórias de rejeição, enfim. Aquele menino Davi, ele sabia da sua história, ele sabia de onde ele vinha, ele sabia quem eram os seus antecessores ou os seus antepassados, e mesmo assim ele foi escolhido por Deus. Sabe por quê? Porque Deus não estava vendo a linhagem, ou Deus não estava vendo a habilidade só, Deus estava vendo o coração de Davi. Só que Deus estava vendo o coração de Davi dentro do ambiente de paternidade. Da mesma forma que no ambiente de sofrimento, Deus transforma a minha e a sua história em um destino novo. Num ambiente de paternidade, num ambiente onde Deus quer mudar a minha e a sua história, na casa de paternidade, Ele também derrama unção. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ou então descendente dessas mulheres sofridas, mas que teve um toque do Espírito Santo, ele manda chamar os filhos de Jessé.
E para ir para frente, Davi não é chamado pelo pai. Davi era muito jovem e Davi estava no campo trabalhando. E para ser rei, talvez Jessé pensasse, bom, acho que vai ser os mais velhos, que já são guerreiros, são fortes, são preparados. E o profeta, e a Bíblia vai falar lá para frente, em 1 Samuel 16, não precisa abrir, ela vai falar que o profeta fala, não é nenhum desses, tem mais algum? E aí Jessé meio que desdenha do mais novo e fala, cara, tem um menininho lá, tem um mais novinho, o Davizinho, até que eu chamo ele, manda eu chamar, ele vem. Então ali Davi é escolhido pelo seu coração. Abra comigo em 1 Samuel 16, 7, eu confesso para você que esse texto, durante essa semana, foi um texto que pulsou dentro do meu coração, é um texto que tem falado ao meu coração, e essa palavra ela começa primeiro para mim, sempre assim, gente, sempre as palavras que a gente traz aqui começa para nós e depois a gente transfere para vocês, e talvez você nessa manhã precisa desse toque ou dessa realidade, como eu precisei de um choque da parte de Deus nessa semana, porque nós nunca estaremos prontos para viver aquilo que Deus tem para nós, mas nós estamos aptos a passar pelo processo que Deus tem para nós. E ao ler essa passagem de 1 Samuel 16, 7, ali o Senhor começou a falar no meu coração, e eu creio que quando Samuel declarou isso, também estava falando no coração daquela casa, dizendo, 1 Samuel 16, 7, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Samuel está naquela casa, ele fala, não é possível ser esse Deus, olha para esse menino. Eu imagino, a Bíblia não fala que Samuel deve ter pensado, quando ele ouviu a voz de Deus, casa de Jessé. Casa de Jessé, se eu não me engano, é onde veio aquela história toda. É lá, Deus, é lá. Quando chega lá, não é nenhum daqueles filhos preparados, não é nenhum daqueles filhos já maduros. É o Davi. E aí Deus fala para ele, eu não estou vendo o que você está vendo. Eu não estou procurando aquilo que você está procurando, eu estou procurando o seu coração. Talvez essa manhã você não conquistou ainda o lugar que Deus tem para você, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no lugar que você está inserido, porque você ainda está buscando aquilo que o homem pode ver, quando você tem que falar assim, Deus, mesmo que o meu exterior pareça bom, eu quero que o Senhor trabalhe o meu interior, porque o Senhor falou lá atrás, no tempo dos profetas, que o Senhor não está preocupado só com o exterior, mas o Senhor está preocupado também com o meu coração. É claro, meu irmão, que eu não posso deixar de falar que o exterior também é importante, porque se preparar é muito importante, se capacitar é muito importante. Nós precisamos levar o Evangelho a sério, nós precisamos levar a palavra de Deus a sério, nós precisamos estar inseridos no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde Deus te colocou, e sermos embaixadores preparados sim, eloquentes sim, habilidosos sim, excelentes sim. Excelência vem de Deus, excelência é para Deus, só que esse não é o ponto fundamental. Se fosse o ponto fundamental, nós estaríamos perdidos, meus irmãos. O ponto fundamental aqui na casa de paternidade, que a unção é derramada depois do sofrimento virar testemunho, é que Deus está olhando para o meu e para o seu coração. Qual é a missão que Deus te deu? Qual é a parcela que Deus te deu? O que você tem feito hoje no ambiente que Deus entregou para você? Qual é o nível da sua fidelidade naquilo que Deus entregou para você? A unção é derramada quando você entende que não é sobre aquilo que você faz, mas é por quem você é. Talvez essa manhã você está precisando simplesmente só de um novo óleo. Só, sabe, um novo óleo para a engrenagem voltar a funcionar, e para a engrenagem funcionar talvez no lugar, no jeito certo, na velocidade certa. Como está o seu coração? Como está seu coração? A Bíblia fala que o Senhor sonda os nossos corações. A palavra de Deus fala que o Senhor sabe o mais íntimo dos nossos pensamentos. Como está o seu coração? Porque num ambiente de paternidade ou numa casa de paternidade é onde Deus derrama unção. Deus não vai derramar um novo óleo sobre a sua vida, você isolado, independente, sozinho.
Deus vai derramar um novo óleo na sua vida, um novo tempo na sua vida, um vigor na sua vida, uma nova dose de esperança na sua vida, uma nova planta baixa do próximo passo, num ambiente de paternidade. É por isso que a igreja, meu irmão e minha irmã, e eu não estou falando aqui especificamente da comunidade bíblica Logos, apesar que essa igreja é uma bênção, mas é no ambiente da igreja que você se desenvolve, é no ambiente da igreja que você amadurece, é no ambiente da igreja que você tem que lidar com conflitos que talvez dentro da sua casa você não vai precisar lidar. É no ambiente da igreja onde Deus está falando para nós, se prepare, porque se você continuar no ambiente de paternidade, além de eu transformar todo o seu sofrimento, além de eu transformar toda a história da sua família, além de eu transformar todo o seu passado, eu também derramarei um novo óleo. Um novo óleo sobre a mim e sobre a sua vida, um novo óleo sendo derramado sobre a mim e sobre a sua história. Um novo óleo sendo derramado sobre mim e sobre a sua história, no ambiente ou na casa de paternidade. Deus estava falando com esses homens aqui nesse cenário todo, eu não estou querendo que você avance ou que você seja escolhido apenas pelo que os teus olhos humanos estão vendo, mas eu quero que vocês aqui dessa casa entendam que eu, Deus de Israel, estou projetando ou levantando aquele que tem o coração. Davi tinha um coração. Interessante que esse coração lá na frente também não foi capaz, ou não é porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, que lá na frente Davi não errou, que Davi foi perfeito, não, você sabe muito bem, que Davi lá na frente, quando já era rei, ele pisou na bola, em vez de ele ir para a guerra, ele estava na varanda. Cuidado com as varandas. Tem uma pregação que eu preguei no Hub, é a varanda maldita. O homem quando vai na varanda e tem que estar na guerra, meu irmão, cuidado. Davi foi para a varanda, ele não era para estar na varanda, era para estar na guerra. O que acontece? Ele comete um adultério. Depois, pior que um adultério, Davi comete um assassinato, porque ele manda matar Urias, coloca Urias na linha de frente para matar aquele homem. Você acha que Deus não viu aquilo? Claro que viu, até porque a família de Davi foi destruída por conta de alguns desses atos. Se você pegar lá na frente, eu não quero falar sobre isso, os filhos de Davi. Quantos filhos sofreram, quantas histórias acabaram, Absalão, Amnon, Tamar, quantos desses filhos não tiveram o mesmo destino do próprio pai, porque o pai não conseguiu entender 100% o coração de Deus, mas mesmo assim, o homem segundo o coração de Deus, mesmo assim, quando Jesus na terra era chamado de filho de Davi. Talvez você não está pensando nisso hoje, mas e a sua geração? E os seus netos, como que eles vão ser chamados? Como que eles vão ser observados? Talvez hoje você não entenda o seu investimento na casa de paternidade, mas eu posso te garantir uma coisa, o seu investimento na casa de paternidade está garantindo o futuro da sua descendência, está garantindo o futuro da sua descendência, novos Samuéis, novos profetas, novos evangelistas, novos pastores, enfim, talvez o seu neto vai ser um desses, talvez o seu filho vai ser um desses, mas é na casa de paternidade que Deus começa a transformar esse sofrimento em testemunho, é no ambiente da casa de paternidade que Deus começa a derramar uma unção, e aonde há também essa transformação de história, aonde há também uma unção ou um óleo novo caindo na casa de paternidade, há também um destino ou há também um preparo. Talvez você já passou do sofrimento para o testemunho, talvez a sua história está legal, talvez todo mundo sabe que você veio de um lugar e agora você está bem com Deus e glória a Deus por isso. Talvez a unção sobre a sua vida também é visível, talvez aonde você coloque a mão as coisas dão certo, o favor de Deus está sobre você e glória a Deus por isso. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui ou estamos entrando ou entramos ou estamos vivendo o momento do preparo. Deus nos prepara, e Deus precisou preparar Davi também, Deus precisou preparar também a casa de paternidade de Jessé. Aquela casa não estava preparada para reinar todo Israel, porque eles não sabiam como era reinar, porque eles não tinham uma linhagem real.
Então o que Deus faz com Davi? Você vai sim ser ungido, você vai sim ser exaltado aqui na sua família, você é o próximo rei de todo Israel, mas volta lá para o pasto, vai lá cuidar das ovelhas, vai lá cuidar, vai fazer o que você estava fazendo. Você é o próximo rei, mas não chegou a hora de você ser rei. Volta no pequeno começo. Talvez essa manhã Deus está falando: que tal relembrarmos ou até mesmo voltarmos aos pequenos começos? Que tal a gente se preparar num lugar, talvez nesse momento de anonimato? Davi estava no momento de anonimato, sabendo que ele seria rei. 18 anos para Davi assumir o trono. 18 anos. E aí às vezes eu me deparo com uma geração, principalmente por ser líder de jovens, a gente até brinca entre nós que a geração da palavra profética pastel, que em 3 minutos tem que estar pronto. O cara recebe a palavra, acha que amanhã vai acontecer. Eu já fiz isso 1000 vezes, meu irmão, de receber uma palavra e achar que domingo, que segunda-feira eu ia acordar na palavra. A gente tem que entender que Deus vai dar sim a palavra, Deus vai dar sim um norte, Deus vai dar sim uma visão do futuro, mas vai te levar para pequenos começos. Ele levou Davi para pequenos começos. Sabe o que Davi fez durante 18 anos, no preparo dele, meu irmão e minha irmã? Davi foi aprender, ou foi se capacitar, ou melhorar. Por isso que eu falei da excelência na adoração. Para pensar comigo. Saul era o rei, e o rei rejeitado. E Davi poderia muito bem pular etapas. A pastora Anne já até me ajudou na palavra, quando ela traz essa mensagem de Davi cortando a orla, né, o manto de Saul. Davi poderia ter matado Saul ali e falado: opa, agora é minha vez, matei o rei, o próximo rei sou eu, bora conquistar. Davi estava entendendo que o processo não era sobre as etapas que ele pularia, mas era sobre a obediência que o levaria a este lugar. Davi espera, Davi aguarda. Interessante que enquanto Davi estava aguardando o momento de assumir o seu destino, Davi estava se preparando. Ele não estava sentado na sala de TV da casa do pai e esperando acontecer. Davi estava trabalhando. Minha pergunta para você nessa manhã: no que você está trabalhando para o seu destino? Davi foi se preparar, cara. E eu tenho certeza, a Bíblia não fala isso, mas é só você pensar um pouquinho. Saul pede para chamar um músico, um adorador. Ele era o rei. Por que chama Davi? No mínimo, porque Davi era muito bom no que ele fazia. Porque senão o rei não chamaria qualquer um. Você acha que o povo ia lembrar de um menininho lá da cidadezinha de Belém, filho de Jessé, o mais novinho, se ele não fosse bom naquilo que ele fazia? Não concorda comigo que o rei teria o melhor músico dentro do seu palácio para acalmar os espíritos perturbadores que vinha sobre ele? Tinha que ser o melhor, era para o rei. A Bíblia não fala que Davi era o melhor de todo Israel, mas não tem como não dizer que Davi era muito bom no que ele fazia. O tocar de harpa de Davi, ou a adoração de Davi, e é por isso que nós temos salmos maravilhosos, porque os salmos, se você não sabe, a maioria não foi escrito por Davi quando ele estava sentado reinando, a maioria foi escrito por Davi quando ele estava no pasto trabalhando. E era no momento que ele trabalhava, ele tocava, no momento que ele trabalhava, ele estava ali: Senhor, sondas o meu coração, ó Pai, levantai, ó portas, as vossas cabeças para que entre o rei. Enfim, ele estava adorando. E quando ele adorava num processo de preparo, Deus estava dando habilidade para ele na adoração, Deus estava dando habilidade para ele na casa de paternidade. Um certo dia, ele é lembrado: vem para o rei, nós precisamos de você. Entra no palácio, o rei está precisando de você. Ninguém sabia, a não ser Saul e algumas pessoas, do que estava acontecendo mais para frente. Quando Davi entra no palácio do rei, como primeiro, a Bíblia fala que ele entrou primeiro como um garçom, porque ele levava a marmita para os irmãos, para o exército. E depois ele entra no palácio como um adorador. A Bíblia fala que enquanto ele estava ali adorando, havia uma unção sobre ele. Sabe o que significa isso? Deus às vezes te coloca em um lugar que você não quer estar. Deus às vezes te coloca hoje numa posição que você não gostaria de estar, porque você entende que talvez ali não é o lugar para você hoje. Eu acredito que Davi, como um adolescente ou como um jovem, se questionava: Deus, mas lá atrás, há 10 anos, há 8 anos, não sei, há 5 anos, o Senhor levou aquele homem Samuel até minha casa, o Senhor me fez ajoelhar, o Senhor me ungiu.
E agora eu estou aqui entregando marmita, ou agora eu estou aqui adorando ao rei, tocando adorações ao Senhor, ao rei. Esse é o meu destino. O Senhor não falou para mim que eu seria rei. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Ou mostrar? Calma. Davi não tinha responsabilidade de reinar, porque ele não sabia como era reinar. Davi não tinha uma linhagem real, como nós vimos aqui. Só que Deus se incumbiu de colocar ele dentro do palácio, sabe para quê? Para ele não ter responsabilidade, meu irmão. Ele estava sentado ali tocando harpa. Enquanto ele tocava a harpa, adorando ao Deus de Israel, ele olhava como Saul se portava, ele olhava como o rei se vestia, ele olhava o que o rei falava, ele olhava como que eram os decretos reais, ele olhava como que era viver dentro de um palácio. Ele estava aprendendo a reinar, para que na hora certa, quando Deus colocasse ele no trono de Israel, ele saberia o que fazer. Às vezes Deus está pedindo para você ficar no pouco, estar no pouco, aprendendo pouco, no pouquinho, tocando a musiquinha, mesmo você sendo o rei. E Deus está falando assim: hoje você não tem responsabilidade, mas filho, quando eu te colocar no seu destino, você vai saber o que fazer. Você vai saber o que fazer. Nós não podemos reclamar, meus irmãos, daquilo que Deus está pedindo para a gente fazer hoje. Por isso a pergunta que eu coloquei no começo: qual é a missão que Deus tem para você? Porque às vezes a missão que Deus tem para você hoje, ela só faz parte de um pouquinho do processo que Deus tem para você amanhã. No ambiente de paternidade, o nosso passado, o nosso sofrimento, a história torta, a bagunça, o pecado, ele vira testemunho. No ambiente da paternidade, depois que essa história ela é resolvida por Deus, em Deus, através de Deus, depois que essa história ela é reescrita por Deus na casa de paternidade, vem uma unção, vem um favor, vem um respaldo, vem um novo óleo. E eu creio que muitos nessa manhã estão recebendo um novo óleo, uma nova unção, um novo favor, um novo respaldo. Mas depois desse milagre, ou depois dessa unção, ou depois dessa bênção, vai vir um tempo de preparo. Nós precisamos abraçar o preparo. É no preparo que Deus ensinou Davi, é no preparo que Deus se mostrou como pai, como um homem fiel, é no preparo que Deus mostrou para Davi qual era a missão, a excelência na missão. Deus estava preparando um destino de Davi, assim como Deus também preparou o meu e o seu destino. Esteja propício, ou esteja com vontade de entrar num ambiente de paternidade, porque no ambiente de paternidade é onde Deus nos ensina, e no ambiente de paternidade Deus fez essa mesma matemática com o próprio Jesus, no mesmo processo de amadurecimento. Jesus estava no céu tranquilo, de boa, reinando. E aí Deus fala: filho, vai para a terra, viva como um homem. E Filipenses 2, 6-8, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até morte, e morte de cruz. Jesus ouviu a voz profética: vai e mostra para toda a geração futura, que quando você ouve, obedece e executa aquilo que eu falo e peço, todos serão atingidos por esta voz. Aquilo que você está fazendo hoje pode atingir muita gente, aquilo que eu estou fazendo hoje pode atingir muita gente. Afinal de contas, no ambiente de paternidade é onde Deus fala, mas no ambiente de paternidade é onde Ele te respalda para cumprir. O que você nessa manhã pode entregar para Deus e falar: Deus, é isso que o Senhor está me trazendo à memória, é essa então a unção que eu preciso de um óleo, de uma nova unção para essa etapa, beleza então, eu vou ser preparado, eu vou para o deserto então muitas vezes, beleza então, mas no final, quantas pessoas vão lembrar de você pelo tamanho do impacto do seu sim? Qual é o tamanho do impacto do seu sim? Eu quero te convidar a se colocar em pé. E se você puder fazer essa oração comigo, não só ouvir uma oração, mas se você puder, nesses próximos 10 segundos,
Eu creio que o Espírito Santo está trazendo à sua memória o que você precisa ajustar aqui, hoje, na casa de paternidade, para você virar a chave e viver um destino. Eu não sei a sua história, eu sei que em Deus ela é mudada. Talvez amanhã o teu coração precisa de um choque, de um desfibrilador espiritual para renascer. Talvez amanhã você tenha clamado por um óleo, e talvez essa manhã você está orando por um tempo de preparo para a próxima missão. Eu não sei qual fase você está. Eu sei que é uma manhã onde Deus está falando: bora rever os nossos começos, conceitos, corações. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Pai, nós clamamos para que o Senhor faça com que esta palavra, Pai, Pai, para que o seu Espírito Santo faça crescer esta palavra em nossos corações, nos dando um destino. Pai, nós queremos abraçar o nosso destino em Ti. Pai, nós reconhecemos que na nossa casa de paternidade, ou na casa de paternidade, o Senhor transformou a história de uma família toda, como a de Jessé, como a de Davi, e o Senhor pode também transformar a minha família, a minha história. Jesus, entre na história de cada um aqui. Jesus, aqueça os corações de cada um aqui. Espírito Santo, eu te peço, mude o sofrimento para testemunho. Jesus, transforme a unção velha, o óleo velho, num óleo novo. E Jesus, nos leve à terra prometida, ao tempo de preparo, ao lugar que nós precisamos estar. Jesus, nos dê o próximo passo. Pai, eu peço para que cada um que está aqui nessa manhã e quem está nos acompanhando pela internet, Jesus, possa receber, Pai, ainda essa semana, quem sabe hoje, Jesus, um toque do próximo passo. Um toque do próximo passo, um toque do próximo passo, a planta do próximo passo. Jesus, eu te peço em nome de Jesus, como o Senhor está me mostrando nessa visão que eu estou tendo agora, é um tempo de um óleo novo. Deus está tirando o óleo sujo, Deus está levando embora um óleo totalmente impuro, e está derramando nessa manhã, como se fosse uma transfusão de óleo. Transfusão de óleo, é um óleo novo escorrendo sobre a sua vida, é um óleo novo escorrendo sobre a minha vida nessa manhã. Jesus, é nesse ambiente, na casa de paternidade, que nós queremos ser achados, Pai, no doce nome de Jesus. Se você puder dar um amém, uma salva de palmas a Jesus.